A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sua família e sua casa. Muito prazer. É um prazer receber você aqui. Eu sou o Léo Abacuque e em mais esse vídeo, segundo vídeo dessa coleção aí, Conhecendo a Bíblia, eu tenho a missão de trazer para você algo muito importante que está aí, o Antigo Testamento, certo? Vamos começar? Vamos sim. Antes de mais nada, eu sempre peço que você se inscreva nesse canal. É muito importante. Nos ajude. Se inscreva nesse canal. Comenta nos vídeos, deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo com as pessoas. É muito importante assistir o vídeo até o final, porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube ele entende que o vídeo é importante para você. Tá bom? Nós vamos falar aqui a nível básico e introdutório a respeito do Antigo Testamento. Então, fica ligado aí, porque a gente tem muita coisa importante para falar, tá bem? Então vamos começar. O Antigo Testamento. Muitas pessoas hoje elas têm dúvida com relação a o que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele não se trata apenas de uma coletânea de livros, como livros de uma biblioteca ou livros quaisquer. Não. Eles não são livros fictícios. Uma coisa que você, cristão, que gosta, que ama a Bíblia e tem procurado conhecimento, precisa entender e se debruçar é que o Antigo Testamento ele é um tratado. O Antigo Testamento ele retrata Deus e o seu povo. Então é muito importante, a partir desse momento, construir essa ideia de que o Antigo Testamento é muito importante, muito, para que você possa entender o Novo Testamento, para que você possa entender quem é a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus, como o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então, o Antigo Testamento ele trata de assuntos muito, mas muito importantes, como, por exemplo, a criação, a Torre de Babel, o dilúvio, os 9 períodos da história do povo de Israel. Vai falar sobre a escravidão do Egito, vai falar sobre a saída do Egito e a peregrinação, os 40 anos. Conta também sobre a conquista da Terra Prometida. Chega-se o período dos juízes, depois vem a época de Davi, o Reino Unido, Davi, Saul, depois vem a época do reino dividido, Israel de um lado, Judá de outro lado, depois vem a época do exílio na Babilônia, e por fim tem aí o retorno e também os profetas. Nós não podemos deixar de falar de algo que é extremamente importante, que é a geografia do Antigo Testamento. A geografia do Antigo Testamento, para nós, é algo muito importante. Veja você que por diversas vezes nós nos debruçamos a entender sobre as questões espirituais, a maneira de revelação com que a palavra de Deus chega a nós. Mas nós não podemos negligenciar o estudo, ou pelo menos o conhecimento introdutório básico da geografia do lugar. Então é por isso que aqui você vai ver um pedaço de um entendimento sobre isso. O que eu trouxe aqui? Para explicar para você que o mundo físico onde o Antigo Testamento se passou, ele aconteceu, em sua maioria, no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia. As narrativas do Antigo Testamento, elas têm uma grande extensão de abrangência territorial. Então elas vão ali a norte, na Ásia Menor, ao sul, a Península Arábica, a leste, a região da Mesopotâmia e a oeste, a região Sírio-Palestina e Egito. Então, se concentra dentro deste ambiente, deste território. Se nós formos trazer esse conhecimento para o dia de hoje, o Irã e o Iraque estão ali na região da antiga Mesopotâmia. A Turquia hoje, ela representa ali, ela exerce domínio na Ásia Menor. A Arábia Saudita
ela controla a maior parte da Península Arábica. Então, Península Arábica, Arábia Saudita. Ou seja, nós podemos afirmar, com base em estudos, que 80% da história do Antigo Testamento aconteceu nos territórios que hoje nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Então veja que por que nós estudamos a geografia do Antigo Testamento? Justamente porque nós precisamos compreender a porção neotestamentária ou o Novo Testamento, inclusive das questões que estão por vir, como a volta de Cristo, que nós ansiamos por essa volta. Nós queremos essa volta. Essa volta é algo que nós desejamos ardentemente. Se você é cristão, eu acredito que você anseia pela volta do Mestre. Não é verdade? E aí, dando prosseguimento, como que os livros do Antigo Testamento estão divididos? O Antigo Testamento, ele foi escrito em sua maioria em hebraico, mas alguns livros, sim, foram encontrados escritos em aramaico. Aramaico, inclusive, língua materna, língua falada no tempo de Jesus. O Antigo Testamento, os livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, eles são divididos em 5 grupos. Quais seriam? Aí de azul você está vendo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Nós vamos falar a respeito de cada um desses grupos mais adiante. Nós temos depois aí de marrom os livros históricos. Em verde você está vendo a parte dos livros poéticos. Você vai ver também os livros em amarelo, que estão divididos aí dos profetas maiores. E embaixo, por último, aí de roxo, você vai ver a parte dos profetas menores. Vale esse entendimento de que todos os livros aí, eles são categorizados por tipologia e não por ordem cronológica, tá bem? Então, para a gente começar, vamos ter o primeiro entendimento aí desse primeiro bloco, que seria o Pentateuco. Então, como que nós podemos conhecer? É conhecido como Pentateuco, Torá ou Escritos de Moisés. O que significa Pentateuco? Pentateuco significa os 5 rolos. Eram conhecidos antigamente como rolos, pergaminhos, né? E o que mais nós podemos entender disso? Que Torá significa instrução de santidade. Então, a partir daí a gente já tem um entendimento muito claro, né? De qual é o tratado, qual é o ensino, qual é o entendimento. O que esses livros trazem para nós? Instrução em santidade, né? Vale entender aí que a primeira coleção literária divinamente inspirada, ou seja, que pela primeira vez foi reconhecida como divinamente inspirada por escritura, né, pela comunidade judaica, foi sim o Pentateuco. Uma informação importante é sobre o tema teológico do Pentateuco. Ele fala a respeito dessa promessa de Javé feita a Abrão. Então eu deixei aí uma citação, Gênesis 12:3. Dá uma olhada na sua Bíblia depois e entenda mais sobre isso. Deixa o Espírito Santo ministrar você a respeito dessa aliança. Um entendimento aqui é que aquilo que o homem tentou fazer com Babel, que você vai ver em Gênesis 11, não foi possível. Só foi possível quando Deus iniciou isso por meio da promessa da aliança. Então os 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo bloco de livros aí são 12 livros, são os livros históricos, e eles retratam toda a história de Israel. A entrada, a conquista da Terra Prometida, né? Esses livros eles cobrem um período de mais de 1000 anos. São 1400, 1500 anos de história. Quando se inicia? Com a morte de Moisés, o chamamento ou o início do chamado de Josué, e termina ali com a história do povo de Israel voltando do exílio babilônico e reconstruindo os muros e os templos. São livros que estão em ordem cronológica. Esses livros são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Algo que é muito importante deixar citado é que algumas histórias elas se complementam.
Então, você começa a ler uma história no livro de 1 Reis, depois você vai dar continuidade a essa mesma história no livro de Crônicas. Tem algumas histórias que estão no livro de Crônicas, mas não estão no livro de Reis. Então, são livros que se complementam. Vale sempre procurar a história e analisar contextos históricos quando se trata da história do povo de Israel, sempre se baseando nestes livros. Tá bem? Terceiro bloco, os livros poéticos. São compostos aí por 5 livros, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E esses livros eles são escritos na forma de cânticos ou uma literatura poética. Eles não estão organizados de forma cronológica, e sim são organizados por uma ordem de relevância. Mas aí por que eles são poéticos? Porque eles tratam de conselhos para a vida. E aí um pouco mais de explicação, o livro de Cânticos ele é muito poético, né? O livro de Cânticos aí, ou Cantares de Salomão, esse livro ele foi escrito quando Salomão era muito jovem. E o livro de Jó, por sua vez, ele está nesse bloco porque ele contém muitas alegorias. Mas, Léo, o que é uma alegoria? Uma alegoria, gente, é uma história em que personagens, eventos, eles são símbolos que eles representam outros eventos, pessoas, ideias, tá bem? Então é uma das formas de escrita literária que contém dentro da Bíblia, uma alegoria, tá? Antigo Testamento ainda, bloco 4. Os profetas maiores, também dividido aí em 5 livros que relatam os profetas que mais profetizaram na história de Israel. Vale dizer que essa ordem, né, ela está por ordem de relevância, esses livros eles estão por ordem de relevância, não de ordem cronológica, mas eles se chamam profetas maiores porque são esses que mais escreveram, e não porque eles são mais importantes. Todos os profetas do Antigo Testamento são extremamente importantes. Extremamente. Inclusive, eu coloco meu nome nesse canal, sempre me apresento como Léo Abacuque, numa homenagem ao ministério do profeta Abacuque, que é algo que eu me debruço muito em estudar e me identifico muito com o chamado do profeta Abacuque. Então, Isaías e Jeremias, a título de conhecimento, são profetas do pré-exílio, Daniel e Ezequiel, durante o exílio babilônico. São, sim, considerados livros proféticos, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros aí dos profetas maiores. E aí, este último bloco de livros aí, que são os profetas menores. Os profetas menores, eles são profetas que eu já citei, que não são pequeninos, são grandiosos, né? São 12 esses livros, e eles retratam profetas que profetizaram antes do exílio babilônico e profetas que profetizaram depois. Nós ainda podemos fazer uma outra divisão de profetas que profetizaram em Samaria e outros que profetizaram em Judá. Quando você estuda os profetas menores, você vai entender que é muito importante essa diferença. Profetas em Samaria, profetas em Judá. O que eu não posso deixar de citar aqui é que não vale você estudar os profetas maiores e não estudar os profetas menores. Você precisa colocá-los todos no mesmo bloco de profetas e estudá-los. É muito importante. Esses livros dos profetas menores, eles não estão em ordem cronológica e eles têm grandiosíssima relevância. Esses livros, então, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá certo? E aí? Você está gostando dessa aula? Deixa seu like aí, aproveita esse momento, dá um joinha aí, escreve nos comentários aí, estou adorando essa aula, estou aprendendo bastante, escreve alguma mensagem aí, interage com a gente, se inscreve no canal, tá bem? Vamos continuar?
Vamos continuar para essa aula aí? Então, vamos lá, vamos continuar. Do Antigo para o Novo Testamento. Eu faço questão de deixar esse entendimento para que você, como estudante da Bíblia Sagrada, assim como eu, que ama as Escrituras e se debruça nela de dia e de noite, e você que está chegando agora e talvez está aqui conhecendo, entrou pelo conhecimento acadêmico, ou seja, é um seminarista assim como eu, nós não podemos negligenciar a importância ou o estudo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A academia ela discute muito o uso do Antigo Testamento no Novo. Os debates eles são extensos. As discussões elas são diversas. Interpretação, o uso, entendimento. Então, nós, além dessa discussão, nós não podemos deixar que ela influencie o real significado do Antigo Testamento, que é de um livro inspirado por Deus e que apresenta, sim, o que estava para surgir, o real entendimento de Deus, que era o quê? A vinda do Messias. Então, de uma maneira geral, é totalmente impossível ter um entendimento claro, ler o Novo Testamento, entendê-lo, compreendê-lo, sem antes conhecer o Antigo Testamento. Então, querido amigo, querida amiga, não deixe de ler o Antigo Testamento. Não deixe de buscar conhecimento no Antigo Testamento. Não deixe de fazer menção dos livros do Antigo Testamento. Deus é um Deus que fala conosco em toda a Escritura. Toda a Escritura, seja Antigo Testamento ou Novo Testamento, é uma palavra inspirada por Deus. E aí, complementando o que eu estou dizendo, perceba o que está escrito no livro de Isaías. Isaías é um profeta que 740 anos antes profetizou a vinda do Messias. Com uma riqueza de detalhes fabulosa, que é divina, só poderia ter sido Deus a revelar. Não tem outra resposta para isso. Inclusive a virgem que ficaria grávida. Então, quando eu olho para o livro de Isaías, eu tenho plena convicção de que do valor, do entendimento, do quão é importante, não pode ser negligenciado o Antigo Testamento. Você que deseja conhecer mais de Deus, de Jesus, nosso Rei, Senhor e Salvador, e da aliança perpétua feita por Deus através de Cristo Jesus, não deixe de ler o Antigo Testamento. E aí, por fim, eu quero aqui finalizar com você. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, colocar aqui. Muito bem. Essas são referências bíblicas que eu sempre trago aqui no final de todos os vídeos. É muito importante dar honra a quem tem honra. Então, escritores se debruçaram ao longo da academia. Existem muitos livros muito bons. Eu, como seminarista, leio bons livros, tenho em minha biblioteca, tanto digital quanto física, bons livros que me auxiliam nesse conhecimento, para trazer algo que é introdutório, básico, mas feito com muito carinho, amor e esmero, através do ministério, do chamado que Deus me confiou de instruir irmãos. Tá bem? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus, fique na paz daquele que é o Senhor e Salvador de sua vida. Um grande abraço, foi um prazer ter você aqui de verdade, tá bom? Fique com Deus, até mais.